Portais da Eternidade, parte 6, capítulo 21. Na semana seguinte, após a primeira sessão de trabalhos desobsessores, Nestor viu-se novamente diante do espírito Gaspar. Consegui parte do que pretendo com Joaquim, disse o obsessor com riso de satisfação. Você ainda vê Marcondes como o antigo Joaquim, não é mesmo? Perguntou Nestor. Ele é Joaquim. Apenas está oculto sob um pseudônimo. Como vocês costumam dizer, é um lobo em pele de ovelha. Você disse que conseguiu parte do que pretende. É verdade? Ele ainda tem de cair lá no fundo do abismo, e quando chegar aqui, pertinho de mim, então as coisas vão ficar piores. Ele será meu escravo, meu infeliz escravo. Estou surpreso, pois você parecia ceder às minhas palavras em nosso último encontro. Eu havia apenas dito que você fora a primeira pessoa a me dizer que mereço a felicidade, somente isso. E então, você não acha que merece mesmo? Depois de tudo por que passei, acho que ninguém a merece mais que eu. No entanto, esse Deus de que vocês falam traiu-me, assim como Joana e Joaquim. Gaspar, será que você não pagou uma dívida contraída anteriormente ao passar pelo que passou? Será que você não recebeu uma lição para poder continuar o seu desenvolvimento e encontrar a felicidade? O quê? Não estou entendendo nada. Você já sabe que vivemos mais de uma existência, não é mesmo? Caso contrário, não estaríamos aqui conversando. Parece que você tem razão. Bem, você não viveu só essas duas existências, viveu muitas outras. E numa delas não fez algo semelhante a Joaquim ou mesmo a outra pessoa? O dirigente espiritual que dava apoio a Gaspar aplicou-lhe um passe, tranquilizou e fez com que se recordasse da sua penúltima encarnação. Como num flash, Gaspar viu-se no corpo de um senhor feudal na Idade Média. Ao mesmo tempo, recordou-se de muitas injustiças praticadas por ele contra seus servos e dos sofrimentos que lhe causou, apenas para mostrar seu poder e sua pretensa superioridade. Mas um caso específico ocorreu-lhe à memória. Havia um de seus servos mais próximos e de mais confiança, chamado Anselmo, casado com uma bela jovem Heloísa. Era um servo dedicado que se sacrificava muitas vezes para satisfazer as menores vontades do seu superior. Entretanto, atraiçoando a lealdade do seu subordinado, Gaspar, então chamado Pedro, notando a beleza de Heloísa, resolveu afastar o servo para tê-la perto de si. Pensando no modo de eliminá-lo, entregou-lhe a incumbência de levar uma carta a um feudo distante. Ao mesmo tempo, ordenou que 2 soldados, a quem pagou com moedas de ouro, assassinassem o servo durante o trajeto. Assim foi feito, e o senhor feudal fez com que levassem a viúva à sua presença. Prometendo-lhe proteção, começou a persegui-la com o intuito de torná-la sua amante. Entretanto, ela resistiu a todas as investidas do senhor, que, sentindo-se ultrajado, estuprou-a e, alegando deslealdade, deu um jeito de eliminá-la, num ato de extrema injustiça e maldade. Essas cenas tornaram-se vivas na memória de Gaspar, que, sem saber o que fazer, apenas disse decepcionado: Eu fiz tudo isso. A que você está se referindo, Gaspar? Perguntou o médium esclarecedor. Completamente surpreso com a lembrança de fatos tão distantes, o obsessor contou com detalhes as terríveis experiências de sua vida pregressa. Atônito diante da desumanidade demonstrada naquela existência, Gaspar silenciou. Nestor aguardou a fim de que ele refletisse e depois esclareceu. O que se passou em sua última encarnação foi o resultado do que você praticou anteriormente. Operou-se, Gaspar, a lei de causa e efeito. Explico. Trata-se da lei segundo a qual todas as nossas ações provocam um efeito correlato. Se a ação for boa, os resultados serão favoráveis ao autor. Se for má, o autor receberá efeitos desfavoráveis e inoportunos. O estado feliz ou infeliz de um espírito é próprio do seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda imperfeição é causa de sofrimento, e toda virtude é fonte de prazer. De acordo com a lei de causa e efeito, toda falta cometida é uma dívida contraída que deverá ser paga. Em algumas oportunidades, as faltas cometidas podem ser reparadas na mesma encarnação,
Outras vezes, porém, somente na existência posterior terá a alma culpada condições de resgate. O sofrimento que lhe foi imposto não passou de consequência pelo sofrimento que você impôs a Marcondes, então com o nome de Anselmo. No entanto, isso não significa que ele devesse vingar-se em encarnação posterior. Marcondes, já com o nome de Joaquim, também infringiu a lei divina e está agora saldando sua dívida. Por outro lado, também você está transgredindo a lei e deverá resgatar o seu deslize. Entretanto, não precisa ser pelo sofrimento, pode ser pelo amor. Basta que você mude sua conduta, perdoe Marcondes e passe a auxiliá-lo, a fim de que se recupere e possa reconstruir seu lar e seu trabalho. Você fala em perdoar. E o traje pelo qual passei? E o traje que você fez Marcondes passar? Gaspar ficou pensativo. As coisas agora só se tornavam diferentes, afinal, quem começara a onda de maldade fora ele mesmo. Confuso, ele pediu um tempo para pensar melhor. Nestor consentiu, dizendo-lhe, porém, com segurança: conversaremos na próxima semana, mas nesse tempo você me promete que dará trégua a Marcondes? Pego de surpresa, Gaspar respondeu um tanto amuado: não é o que eu gostaria, mas tenho palavra, farei o que me pede. Ficou acertado que Marcondes deixaria o hospital numa sexta-feira. Hernani iria buscá-lo com Dora. Iraci ficou no apartamento preparando a refeição. Quanto a Marcondes, estava desorientado desde que recobrara satisfatoriamente do infarto. Como enfrentar o olhar inquisidor da esposa, como contar-lhe tudo o que vinha ocorrendo em sua mente, até o plano de conquistar a todo custo a sua paciente, como dizer-lhe que se tratava de uma força irresistível que tomava conta da sua mente e do seu corpo, fazendo até com que ele se jogasse aos pés de Acácia. E, ademais, ele teria de falar sobre Ivete e Lucélia, pacientes a quem ele também perseguira. Suportaria Dora toda essa confissão? A ocorrência mais verossímil não seria ele enxotá-la de casa ou ela mesma deixar o apartamento para ir morar com os pais já idosos? E com certeza levaria Beatriz consigo. Nesse caso, de que valeria viver? Nessa altura, Cássia poderia ter contado a outras pacientes o que acontecera e a notícia poderia ter se espalhado, até mesmo no prédio onde ficava o consultório. Seu trabalho tinha ido por água abaixo, pensava ele, e mais uma vez, nesse caso, de que valeria viver? Um desejo sinistro de acabar com a sua existência começou a tomar conta de seus pensamentos. Um plano foi se instalando em sua mente doentia. Assim que pudesse, passaria numa farmácia, compraria uma caixa de barbitúrico e tomaria de uma só vez todos os comprimidos. Assim todos os problemas estariam resolvidos. Convencido de que não havia outra saída para sua situação tão comprometedora, levaria a efeito seu plano na primeira oportunidade que lhe sobreviesse. Mais tranquilo, pois sabia que logo tudo estaria terminado, preparou-se para voltar para casa. Dora, que havia conversado muito com Albertina e que fora tomar passes no centro espírita, estava mais compreensiva, embora ainda esperasse por explicações aplausíveis por parte do marido. Quanto a isso, dissera-lhe Albertina: Dora, não se esqueça de que Marcondes está passando por um terrível processo de obsessão. Depois de tudo o que você me contou, não tenho dúvida de que se trata da fase mais avançada. Não exija demais de quem não tem condições para isso. Concordo com você, Albertina, mas alguma explicação ele me deve, e com certeza ele vai lhe dar. O que quero dizer é para você, no seu íntimo, perdoar tudo o que ocorreu, mesmo que você ainda desconhece. Faça uso do perdão. Você vai sentir-se melhor, estar abrindo as portas para a reconciliação e uma nova vida, agora em uma dimensão superior. Não é fácil, Albertina. Eu sei disso, mas é a melhor saída para esse caso. Mas por que o trabalho de desobsessão não deu certo? Está dando certo, Dora, mas exige o tempo necessário. Assim como a obsessão foi se instalando aos poucos, com a desobsessão ocorre o mesmo, e a sua ajuda será daqui para frente fundamental. De que modo? Primeiro com seu perdão, depois com suas preces e com os diálogos construtivos que você estabelecer com Marcondes. Nestor e eu procuraremos também colaborar, esteja certa disso. Também manteremos diálogos elevados com ele
e estaremos fazendo preces diárias para que essa terrível obsessão termine o mais breve possível. A conversa com Albertina surtiu efeito. Dora resolveu perdoar Marcondes, entretanto queria ouvir suas explicações, a fim de poder saber melhor o que fazer para ajudá-lo. Marcondes chegou cabisbaixo ao apartamento, mal conseguindo olhar para Dora ou Beatriz. Seu plano de suicídio já estava traçado, esperaria apenas a oportunidade, mas nesse meio tempo teria necessariamente de defrontar-se com Dora. Era isso que ele queria evitar a todo custo. Contudo, no segundo dia, após muito tempo de silêncio, Dora entrou no dormitório, fechou a porta e perguntou inesperadamente. E então, Marcondes, não vai me dizer nada? Não pretende explicar-se? Simulando mal-estar, ele colocou a mão no peito e disse com vagar, eu lhe devo sim explicação, Dora, só lhe peço que seja amanhã. Dora, com uma ponta de culpa, concordou e esperou o diálogo que teriam no dia seguinte. Quanto a Marcondes, envolto num véu de vergonha e autodecepção, apenas ficou esperando o momento de tomar a caixa toda de medicação que, a seu pedido, o cunhado Hernande fora comprar. O melhor momento no pensamento de Marcondes seria a noite, quando o apartamento estivesse mais sossegado. Com a expectativa de uma conversa a dois e com o desejo de acabar com todo o sofrimento, como erroneamente pensava Marcondes, o dia arrastou-se até cair a noite. No centro espírita, iniciava-se mais uma sessão terapêutica de desobsessão. No momento preciso, lá estava Gaspar, conduzido pelo dirigente espiritual. Dessa vez, a arrogância, demonstrada anteriormente, já se desfizera. Depois que soube ter agido tão irresponsavelmente quanto Marcondes e anteriormente a ele, sentiu uma vergonha muito grande. Afinal, justamente o que sempre combatera em seu desafeto, ele mesmo praticara de modo vil e irresponsável. Agora que tomou conhecimento de mais uma de suas existências passadas, Gaspar ficou mais fácil perdoar Marcondes e buscar sua própria felicidade. Não me peça para perdoar, estou confuso, pois não queria imaginar que também fui tão velhaco e patife como Joaquim, que você insiste em chamar de Marcondes, mas daí para perdoá-lo vai uma longa distância. Com o perdão eu perco a minha dignidade. É como se eu agradecesse por ele ter sido um traidor. Mas isso, o perdão... Meu caro Gaspar, perdoar é conceber uma oportunidade ao agressor para que ele se arrependa. E por que Joaquim mereceria esta oportunidade? No mínimo, porque você também precisa de oportunidade para arrepender-se do que fez. Você quer dizer que cada um de nós deve perdoar o seu agressor? Eu perdoo Joaquim e ele me perdoa? Exatamente. Mas como isso é possível se ele está agora no corpo desse tal Marcondes? Nesse momento, o mentor manifestou-se na voz de um médium psicofônico, que disse com segurança, Gaspar, ainda nesta madrugada vocês se reencontrarão. Estaremos dando a cada um a oportunidade para se arrependerem de todo o mal que praticaram, um contra o outro, e poderem dar prosseguimento à sua autorrealização, à sua reforma interior. Aproveite bem essa concessão que lhe fazemos. Gaspar ficou estarrecido diante do evento que iria viver, mas aqueceu por saber que era o único meio de resolver aquela situação de inúmeros anos de sofrimento atroz. De forma inusitada, ele estaria frente a frente com o seu opositor. Terminada a sessão, Gaspar foi conduzido por um mentor ao apartamento de Marcondes. Apesar de tudo o que descobrira a respeito de seu próprio caráter e encarnação na Idade Média, o obsessor ainda sentiu uma repulsa muito grande por aquele que traíra uma amizade sincera que este lhe dedicara, quando eram Gaspar e Joaquim no século XIX. O apartamento estava em silêncio. Beatriz dormia em seu quarto e Dora, alegando necessidade médica de um marido estar só, dormia no outro dormitório. Marcondes ressonava. Gaspar, instado pelo mentor, observava-o. Veja bem, disse o mentor. Repare no sofrimento estampado na fisionomia deste homem. Não há em seu semblante nenhuma réstia de paz e harmonia. Em sua mente ressoa o plano de pôr fim à sua existência presente, e ele vai fazê-lo, se você não agir antecipadamente. Eu? Você mesmo. Eu quero mais é que ele se lasque. Esse verme nojento acabou com a minha vida. Se ele sofre, eu sofro muito mais. E quem o fez sofrer tanto quanto você mesmo?
quem se aproveitou da sua posição social para tirá-los de seu caminho e dar vazão a instintos inferiores, destituídos de qualquer marca de amor verdadeiro. Quem, com seu poder descomunal, assassinou este homem e arruinou a existência de sua esposa. Gaspar pensou um pouco e em seguida redarguiu. Então você está pregando a vingança? Pois não é contra isso que você estava se colocando? Eu não defendo a conduta dele na última encarnação. Ele já está pagando. Eu sugiro que vocês acabem com esse círculo vicioso e busquem cada um em particular o caminho de retorno ao Pai. Eu recomendo que partam em direção à felicidade, deixando de vez a amargura do sofrimento desnecessário. Antes que Gaspar pudesse retrucar, o mentor auxiliou o desdobramento de Marcondes, que ao ver o desafeto prestou bem atenção em sua fisionomia e em seguida recuou aterrorizado, colocando as mãos à frente dos olhos como a querer negar o que estava presenciando, disse apavorado: Gaspar, você está aqui? Sim, respondeu o obsessor. Vim cobrar o que me é devido. A minha honra, você não escapa das minhas garras, seu vagabundo. Marcondes, pego de surpresa, tremia diante do ódio estampado em Gaspar. Entretanto, o mentor o auxiliou a recordar-se do que ocorrera na Idade Média, quando ele, servo exemplo, fora atraído pelo caráter corrompido de seu senhor. Tudo veio com grande ímpeto à sua memória. Nesse momento, enchendo-se de coragem, Marcondes respondeu: Como você tem a desfaçatez de me insultar, quando na pele de Pedro, meu senhor, traiu a minha confiança e fidelidade em comum à sua pessoa? Como pode perseguir-me, quando o autor de toda a desgraça que me ocorreu foi você mesmo, na sordidez da sua mente degenerada? Quem é você, criatura abjeta, para me dar lição de moral? Gaspar, mais uma vez, reviu tudo o que acontecera na longínqua era medieval, quando ele deu início àquele circo de dor e sofrimento. Paralisado diante das tristes recordações, ele virou-se indeciso para o mentor, que, aproveitando o ensejo, disse com autoridade: Olhe bem para mim e me escutem. Estou aqui a fim de promover a reconciliação entre ambos. Chegou o momento de quebrar esse círculo vicioso que começou há muitos séculos. Lembrem-se bem, pensem no século I a.C. Vocês estão em Roma. São dois abastados irmãos que desde a infância sempre disputaram entre si a primazia pela força e inteligência, mas aparentemente são unidos. Pertencem à aristocracia romana. Cada um possui a sua vila com dezenas de escravos. No ano 26 a.C., o imperador é Otaviano, herdeiro adotivo de Júlio César. Conservador e austero, é respeitado e invejado pelos patrícios, tendo sido um deles. Os irmãos Marcos Túlios e Marcos Lívios, lembram-se? Disputam a amizade ou pelo menos a boa reputação diante do imperador. Marcos Túlios, José Marcondes, e Marcos Lívios, chamado hoje Gaspar. A memória dessa encarnação foi clareando na mente deles. Cenas completamente sepultadas no inconsciente de ambos eram agora recordadas em pequenos detalhes. Túlio conseguiu aproximar-se do imperador, sendo convidado algumas vezes para comemorações realizadas no palácio. Lívios, embora também tenha poucas vezes conseguido aproximar-se de Otaviano, não conseguiu o mesmo destaque. A inveja e o amargor por ter sido preterido levou a sérios comprometimentos do estômago, que acabaram por levá-lo ao desencarne. Entretanto, não assumindo a responsabilidade pela eclosão da doença, dizia aos mais íntimos que a deslealdade e o descaso de Túlio é o que estavam levando ao túmulo. Quando desencarnou, estavam de relações cortadas. O dissabor diante do acontecido permaneceu no coração de Lívios até a encarnação seguinte na Idade Média, quando foi Pedro, senhor feudal. Já como Gaspar, no século XIX, teve a oportunidade da reconciliação. Entretanto, Joaquim, que também guardava mágoa inconsciente da traição que sofrera por parte de Pedro, acabou por vingar-se, traindo aquele que então se mostrava seu amigo leal. O quadro ficou claro para ambos os contendadores, como também a oportunidade de pôr fim à dissensão. Todavia, cada um deles estava tão envergonhado, tão humilhado, que não ousava fitar os olhos do outro. O mentor tomou a palavra. Queridos irmãos, está vivo na memória de cada um de vocês o quadro de seus infortúnios.
E o que fez essa bola de neve girar por tantos séculos foi o egoísmo, cultivado com esmero no passar dos anos. Como já se disse, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, tal como a caridade é a origem de todas as virtudes. Do egoísmo é que deriva todo o mal. Como o egoísta tem seus interesses voltados unicamente para si mesmo, acaba por valorizar a própria personalidade em prejuízo dos demais. E para que se interrompa o sofrimento que existe no âmago de cada um de vocês, só existe uma solução: a cessação imediata da hostilidade, mais que isso, o perdão mútuo. Levantando a cabeça que se mantivera cabisbaixa, Gaspar perguntou amuado: Perdão? Não é pedir que me humilhe diante de quem me vilipendiou o valor da amizade? O perdão, Gaspar, respondeu o mentor, é a oportunidade concedida pela compaixão divina para a reabilitação. Você não acabou de recordar como igualmente escorregou no caminho do autoaperfeiçoamento? Não foi suficiente a lembrança sofrida de seus deslizes? Também Marcondes teve o valor da sua lealdade e da sua amizade vilipendiado por você. Perdoar é recomeçar, é reconstruir em novas e seguras bases uma aliança abençoada pela compassividade do Pai Celeste. Esqueça tudo o que você fez e tudo o que lhe aconteceu de negativo. Aproveite o passado apenas como lição para um presente melhor. Recomece a viver, sem o sofrimento dolorido da mágoa, e você terá a oportunidade de uma nova encarnação, com perspectivas muito melhores. Siga o seu caminho para melhor interior e permita que Marcondes faça o mesmo. Gaspar ficou pensativo. O fato de ele também ter traído a confiança do seu adversário deixou-o desarmado. Marcondes, por sua vez, tomando conhecimento dos fatos que estavam sepultados no seu inconsciente, foi tomado de grande arrependimento e falou com a voz embargada pelas lágrimas: Senhor, eu estou pronto, não só para perdoar, como para pedir perdão. Voltando-se para Gaspar, continuou: Meu Senhor, meu irmão e meu amigo, nem mesmo tenho que perdoar, pois já considero que você está perdoado. Apenas suplico-lhe perdão por todo o mal que eu possa ter lhe feito, em qualquer das nossas existências. Quero que você seja feliz como merece, e quero também encontrar a felicidade perdida no meio do caminho. Perdoe-me, Gaspar, pelo amor de Deus. Marcondes falava em meio às lágrimas, que derramava em abundância, sendo pego de surpresa. Gaspar ficou estarrecido, sem nada poder dizer. Depois, também com lágrimas afloradas nos olhos, disse comovido: Já não sei que nome dar-lhe. Vou chamá-lo, portanto, pelo nome que tem hoje, Marcondes. Peço-lhe perdão por todo o mal que já lhe fiz em existências passadas, ao mesmo tempo em que o perdoo pela amargura que você me fez passar. Peço-lhe, sobretudo, perdão pelas atribulações que você vem passando e que fui eu, em minha insanidade, que os causou. Prometo-lhe que a partir de agora eu deixo livre para seguir seu caminho, assim como eu terei de seguir o meu. Peço mesmo que esse espírito de luz que contribuiu para a nossa reconciliação auxilie-me para que eu possa reparar o mal que já lhe causei e cujas consequências ainda estão por vir, que eu possa evitá-las com a força que vem do alto e que eu ainda não possuo. Perdoe-me, Marcondes, pelo desejo que tenho de reparar-me. Gaspar, em sentido pranto, dirigiu-se até o antigo desafeto e o abraçou, sempre a pedir-lhe perdão, o mesmo fazendo Marcondes. O mentor esperou um momento e disse de surpresa: Aqui estão, dois espíritos que também querem dirigir-se a vocês. Escutem o que eles têm a dizer. Assim apareceram um desdobramento conduzidas por espíritos solícitos, Ivete e Dora. Ivete foi a primeira a falar: Meus queridos irmãos, aqui estou para buscar a reparação dos meus erros, pedindo-lhes perdão pelo mal que lhes afligi. Como Joana, em minha última encarnação, traí o seu amor, Gaspar, e sofri pelo resto dos meus dias a dor do arrependimento. Morri de mágoa e assim cheguei ao plano espiritual, onde permaneci prometendo a melhora de vida na encarnação seguinte, ao mesmo tempo em que lhes pedi perdão pelo desatino praticado. Atualmente busco a reparação entre as quatro paredes de um convento, que simboliza a esperança de dias melhores. Na carne, não tenho consciência do que aconteceu no passado, mas algo indefinível me impele para o auxílio ao semelhante. Aqui, esclarecida pela luz do entendimento,
Sei que busco desesperadamente a reparação do infortúnio que impregnou as nossas existências. Venho implorar-lhes, Gaspar e Joaquim, o perdão que vai me dar a paz de espírito e me permitir servir ao próximo de acordo com o mandamento divino. Atirando-se aos pés de Marcondes e Gaspar, Ivete encostou o rosto no solo e, entre soluços, implorou pelo perdão que esperava havia tantos anos. Gaspar, comovido pela dor expressa por Ivete, levantou-a e lhe disse, olhando em seus olhos: Eu sempre amei Joana, e se hoje você buscou o interior de um mosteiro para dedicar o seu amor aos semelhantes, só posso perdoá-la do fundo da minha alma. Fique em paz, que um dia possamos nos encontrar para darmos continuidade ao que foi interrompido de modo tão devastador, que tenhamos uma nova chance de amor e paz, que o Senhor assim o permita. Marcondes, com os olhos vermelhos de tanto chorar, ajoelhou-se diante de Ivete e disse com toda sinceridade, lembrando seu antigo nome: Eu não posso perdoá-la, Joana, pois fui eu que a empurrei para o precipício, para o fundo do abismo. Entretanto, peço o seu perdão a fim de que ambos possamos, cada um na sua própria trilha, continuar rumo à felicidade de que nos desviamos um dia. Perdão, Joana, perdão. Abraçaram-se os três, com lágrimas nos olhos e felizes por estarem pondo fim ao sofrimento que havia se cristalizado no coração deles, embora o ressarcimento das dívidas contraídas ainda tivesse de ser completado por novas experiências. Naquele momento, porém, Dora, que se mantivera calada, adiantou-se e disse: Marcondes, eu fui Maria Angélica Alcântara em minha última encarnação, lembra-se? Fui sua esposa devotada a quem você traiu. A alegria estampada na face de Marcondes desapareceu imediatamente. Então fora ela que ele traíra e agora estivera tentando fazê-lo novamente, justamente a quem nunca tivera um único pensamento de traição em relação a ele. Essa era a monstruosidade que ele vinha cometendo desde a sua última encarnação. A infâmia do seu gesto pesou em seus ombros, de modo que inconscientemente ele dobrou a cabeça em direção ao peito. Humilhado na essência do seu ser, tentou sair correndo do local, porém Dora, inspirada pelo mentor, antecipou-se à sua ação e lhe disse com ternura: Eu sei dos seus problemas, Marcondes. Sei das influências recebidas de seu antigo rival, mas sei igualmente que você estava precisando da oportunidade que acabou de ter. Portanto, não tenho dúvidas de que daqui para frente sua vida vai mudar e poderemos reconstruir o amor que começou há tantos anos e se desfez com seus atos impensados. Gaspar, daqui para frente, vai pensar em você com amor fraterno, quando estiver recebendo as lições da espiritualidade. Joana ou Ivete, nesta encarnação, já encontrou seu caminho de redenção e vai seguir convictamente por ele. Resta a nossa regeneração para o estabelecimento de dias melhores no nosso futuro. Venha comigo para o refazimento interior de que necessitamos. Marcondes, agora tocado pelo amor de Dora, dirigiu-se até ela e atirasse a seus pés, quando ela se adiantou e o abraçou efusivamente. Prometo-lhe, Dora, que nunca mais pensaria em traí-la. De hoje em diante, serei aquele que sempre deveria ter sido, o esposo fiel e o pai amoroso. O mentor, estendendo as mãos em direção aos protagonistas daquele encontro incomum, aplicou-lhes um passe de serenidade, a fim de que tranquilos pudessem retornar ao cumprimento das promessas ali expressas para a melhora de cada um. Em seguida, dois espíritos que ainda não tinham sido vistos encaminharam-se até Gaspar e tomaram as suas mãos, desaparecendo em seguida. Ivete abraçou Dora e em seguida foi transportada para o seu leito no convento. Marcondes adiantou-se, tocou a mão da esposa e ambos seguiram para o lar. Estava encerrado o encontro mais importante na vida desses espíritos, espezinhados pelo sofrimento. Dali para frente, novas experiências esperavam por eles na trajetória de sua reforma íntima. Capítulo 22. Confabulações. Ivete acordou com uma alegria interior que não lhe era familiar. Quando foi à capela para as orações, sentia-se leve, como se um peso tivesse sido retirado de suas costas. Embora não tivesse consciência do que ocorrera durante a madrugada, em meio à missa, quando o celebrante disse "corações ao alto", ela sentiu que o seu flutuava muito além do plano em que se achava no interior da capela.
O meu coração está suspenso no céu, pensou enquanto acompanhava a celebração da missa. Em pouco tempo, o trabalho de Ivete passou da faxina para a jardinagem. Ela começou a cuidar dos jardins internos. Havia uma freira que entendia bastante de jardinagem e Ivete foi designada para auxiliá-la. Quando não havia trabalhos nos jardins, ela ajudava na cozinha, fazendo às vezes de copeira, funções tão diversas das que ela exercia na empresa em que trabalhava como executiva. Mas ela sabia que essa era uma provação que lhe fora imposta para checar sua humildade e obediência aos superiores, e fazia com tanto gosto ambas as atividades que acabavam se tornando uma distração prazerosa. Irmã Ernestina, quem se reportava nos trabalhos de jardinagem, havia simpatizado bastante com ela. Sempre que podia, orientava com exortações ou contando algum caso ocorrido com ela mesma na juventude ou com alguma outra freira. O período em que somos postulantes, disse certa vez, é um dos mais importantes da nossa vida. Postular significa pedir, solicitar, não é mesmo? É verdade, irmã. Pois bem, quem está fazendo o postulado como você está pedindo para ser aceita. Está passando por um período de preparação e provas que indicarão se o pedido será ou não aceito. Mas a aceitação, se houver, não é ainda para tornar-se freira, mas para passar ao nível seguinte, o noviciado. Depois, sendo aprovada no período de noviciado, aí sim será uma noviça admitida na ordem. Nesse meio tempo, haverá a profissão simples, em que a noviça faz votos temporários de obediência, castidade e pobreza, e finalmente a profissão perpétua, que é um compromisso para toda a vida. O caminho é longo, minha irmã, mas se você tiver realmente vocação para a vida religiosa, o tempo será muito breve, e a felicidade, como rosa entre espinhos, suplantará todos os sacrifícios. Suas palavras dão-me ânimo, irmã Ernestina, e eu procurarei guardá-las em meu coração. Ivete fez um pequeno silêncio, depois perguntou, valendo-se da sua boa vontade, posso fazer-lhe uma pergunta? Claro que sim. O que você quer saber? Das postulantes que aqui ingressam, quantas seguem até o fim, ou seja, quantas tornam-se freiras? Não posso dar-lhe nenhuma porcentagem. Apenas lhe digo que algumas ficam pelo meio do caminho. Em geral, são moças que romantizaram a vida religiosa e, ao se verem diante da realidade, não conseguiram suportá-la. Outras tinham uma vida social muito intensa, ou seus pais eram ricos, de modo que, ao se verem fechadas entre quatro muros, usando roupas simples, sem muito contato com pessoas e sem poder usufruir o dinheiro de que se valiam no mundo, acabaram desistindo. Como disse o Divino Mestre, ninguém pode servir a dois senhores. Ela fez referências às riquezas, não é mesmo? Sim, mas não é só isso. Como é fácil perceber, quem pauta sua conduta pelo caminho terreno não consegue chegar-se às coisas do céu, não pode, portanto, suportar a vida religiosa. Nada mais lógico, irmã Ernestina. O diálogo encerrou-se aí, mas deixou conteúdo para a reflexão posterior de Ivete. Quando ela se recolheu à cela, ficou pensando no mundo que deixara para fora das quatro paredes do convento. Até pouco tempo, ela fora uma executiva de sucesso, tinha um belo apartamento, carro do ano, uma conta corrente poupuda e dinheiro aplicado em ações rendosas. Dali para frente, porém, nada disso deveria ter sentido para ela. Faria voto de pobreza, rejeitando as riquezas do mundo. É claro que não viveria na miséria. Pelo resto da vida teria o que lhe fosse necessário. Entretanto, não seria o dinheiro guardado que lhe compraria os hábitos e os calçados que iria usar. Seria necessário agir humildemente, pedindo ao superior o que lhe fizesse falta. Há muito tempo isso não lhe acontecia. Em sua área da empresa, por exemplo, era ela que decidiu o que cada funcionário deveria ter para a execução adequada do seu trabalho diário e, como diretora, passaria a ter o seu poder ampliado. Muitas pessoas teriam de obedecer-lhe às decisões e inclinar a cabeça diante dos seus caprichos. Agora, fechada naquela minúscula cela, o mundo passava a ser visto com outros olhos, sob nova perspectiva. Entretanto, ela continuava firme no seu propósito de ingressar na Ordem do Carmo. O seu desejo mais veemente era deixar de ocupar-se apenas consigo mesma, para, em contato com Jesus, poder doar um pouco de si para quem precisasse dos seus préstimos. A palavra mais adequada para esse gesto era caridade.
Era exatamente isso que ela queria praticar dali para frente, amando a si mesma, sem, no entanto, deixar de amar seus semelhantes. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, dissera Jesus, e ela queria pautar-se por esta norma. Pensou em começar a agir desse modo, fazendo pequenos gestos de delicadeza com suas companheiras de convento. Dali poderia alçar voos mais altos para cumprir um mandamento sintetizado pelo Divino Mestre: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses pensamentos de Ivete recebeu o impacto de uma inspiração superior, provinda de sua amiga e mentora espiritual, Soror Augusta do Sagrado Coração. Na verdade, eles começaram a solidificar-se após o encontro em desdobramento entre ela, Marcondes, Gaspar e Dora. Em seu íntimo, algo lhe dizia que ela precisava mudar radicalmente a sua vida. E quando assim pensava, uma ponta de tristeza e culpa transparecia em seu semblante. Era o impacto das lamentáveis ocorrências que haviam sobressaído no seu passado distante, quando de sua última encarnação. Inconscientes manifestavam-se apenas na onda de tristeza que a invadia, quando sozinha em sua cela, tecia o véu das suas meditações profundas sobre a vida e a morte. Alheia ao que acontecia com seus parceiros de infortúnio, todos agora com oportunidade de ressarcimento e de uma existência mais bem aproveitada. Ivete foi vendo os dias passarem de modo rápido e silencioso no interior do convento que abrigava os seus mais caros sonhos. Foi assim que, passado um ano, chegou o esperado e temido dia em que a madre mestra irmã Teodora chamou-a para conversar sobre a sua vocação. Antevendo que o seu futuro estaria determinado a partir do diálogo que se aproximava, um intenso tremor tomou conta do seu corpo, quando diante da porta da cela de sua mestra ouviu: "Bom dia, Ivete, entre." "Com licença, madre. Sente-se, quero ter uma conversa com você." Sem nada dizer, Ivete sentou-se aflita na cadeira que lhe foi destinada. Depois de breve silêncio, em que a irmã Teodora parecia findar a análise de alguns apontamentos, teve início o diálogo. "Eu gostaria de saber como você está em relação à vida no convento. Como já lhe disse outras vezes, madre, penso que encontrei o lugar onde deveria ter pedido acolhida muito mais cedo. Não tenho nenhuma reclamação, pelo contrário, só tenho agradecimentos." A sua resposta me parece muito romântica. Deu-me a impressão de estar lendo um folhetim sobre uma simples monja que se tornou santa. A resposta atingiu em cheio o orgulho reprimido de Ivete, que arqueou as sobrancelhas e olhou diretamente nos olhos de irmã Teodora para dar-lhe uma resposta que condissesse com um tom de comentário, mas o sorriso que agora a freira estampava no rosto desarmou-a completamente. Desajeitada, quis dizer alguma coisa, mas a freira adiantou-se. "Exagerei em minha consideração?" "Não, madre. Quero dizer, fui sincera quando proferi as minhas palavras." "Acredito. Então fale-me sobre você." Ivete estava completamente confusa. Lógica em suas argumentações, esperava um diálogo com começo, meio e fim. Entretanto, a conversa parecia mudar de rumo a cada intervenção da madre mestra. Falar o que sobre ela? Como fora até ali a sua vida monástica? O que esperava do futuro? Qual era o seu tipo de personalidade? Quais os seus anseios e necessidades? Enfim, o que realmente queria Madre Teodora? Logo chegou uma luz. Olhando-a com serenidade, a madre mestra acrescentou: "Faça-me um apanhado geral de sua vida neste último ano, desde o dia em que aqui chegou." "Bem, mestra, eu cheguei aqui porque me senti impelida para a vida religiosa. O mundo lá fora já não me causava nenhuma satisfação. Como a senhora bem sabe, eu era uma executiva em ascensão, estava prestes a tornar-me diretora de uma grande empresa. Não havia entre os executivos que não invejasse a minha trajetória. Mas apesar de tudo isso, eu me sentia triste, oprimida, pois não mais conseguia obter satisfação das atividades que antes me fascinavam. Faltava alguma coisa em minha vida que eu não conseguia identificar. Isso persistiu por muitos meses. Como a senhora também sabe, eu já considerava Madre Teresa minha grande amiga e vinha visitá-la 3 ou 4 vezes por ano. Em uma dessas vezes, ela deixou-me num dos bancos da capela e despediu-se. Quando fiquei de mãos postas para iniciar uma prece, antes de deixar o convento, uma paz incomum tomou conta da minha alma.
Era como se todos os meus problemas houvessem cessado. Eu flutuava numa espécie de nuvem interior. É difícil de explicar. O que posso dizer é que foi a experiência de maior paz e tranquilidade em toda a minha vida. Quando, depois de alguns minutos, levantei-me, já estava decidida. O que eu queria para mim era viver voltada para a espiritualidade. O que eu queria de fato era entrar para o convento. Conversei posteriormente com Madre Teresa. Quando consegui a aprovação, uma onda de felicidade inundou meu coração. E depois, como foi sua vida aqui até este momento? Em primeiro lugar, devo dizer que não me arrependo da escolha que fiz. É isso mesmo que eu quero para mim. Nunca sentiu saudade da sua vida de executiva numa grande empresa? Não, madre. Não sinto nenhuma saudade daquela vida. É aqui que pretendo passar todos os meus dias até ser chamada para a eternidade. O que pensou quando lhe passei o trabalho de faxina e depois a tarefa de cuidar dos jardins e da copa? Afinal, isso nada tem a ver com as atividades que você tinha, não é mesmo? Lembra-se, Madre Teodora, que ele disse que gostava de cuidar de jardins? Adoro plantas e flores. Estar entre elas é para mim muito agradável. Nem sinto o tempo passar. Quanto à faxina, confesso que não me foi tão pesada como pensei a princípio. E quando está lavando pratos, copos e talheres, não é o que eu mais gosto na vida, mas também esse trabalho realizo com amor, tanto quanto posso. Não tenho nada a recriminar quanto a essas atividades que você vem realizando, Ivete. Entretanto, caso você continue conosco, teria de cumprir outras tarefas. Faria um rodízio de trabalho, cabia-lhe a partir daí a limpeza das celas e dos banheiros. É um trabalho comum para a postulante que vem de família pobre. Está acostumada a fazer isso. No entanto, para você não deve ser a mesma coisa, não é verdade? Ivete sempre detestara fazer limpeza. Para isso tinha uma empregada em seu apartamento. Ao ouvir as palavras de Madre Teodora, uma ponta de insatisfação vincou a sua testa e cerrou seus lábios, o suficiente para ser notado pela superiora em sua experiência de lidar com pessoas. Não é o que eu gostaria, eu sei, mas que entra para o convento tem de deixar as vontades e os caprichos da porta para fora. Parece-me que você os trouxe para dentro, Ivete. Isso não é nada bom. Pode até mesmo contaminar outras postulantes que ainda não estejam seguras quanto à sua vocação. Os seus caprichos não me dão bom augúrio quanto à sua permanência nesta casa. Ivete estremeceu. Estaria Madre Teodora dizendo que ela poderia fazer as malas e voltar para o mundo? Seus sonhos começavam a terminar naquele momento. Haveria alguma forma de convencê-la do contrário? Juntando forças, pediu a Deus que não a abandonasse naquele momento, que não a repelisse da casa onde ela mais queria ficar. Foi com lágrimas nos olhos que disse em tom de súplica: Madre Mestra, ainda tenho muitos defeitos, eu bem sei, mas estou aqui também para me desfazer deles. Prometo-lhe vigiar mais os meus pensamentos, os meus sentimentos e a minha conduta. Também os seus caprichos, Ivete. Sim, madre. Também as minhas vontades e os meus caprichos. Dê-me mais uma oportunidade, eu lhe imploro. Nesse momento, ela levantou-se e ajoelhou-se diante da superiora, que imediatamente fez com que ela se levantasse. Nada de cenas cinematográficas, Ivete. Não é assim que se conquista um lugar na casa de Deus. Ao ouvir isso, ela perdeu todas as esperanças de ainda poder dar continuidade ao postulado. Chegara no ponto final, não havia mais como continuar o seu caminho. Era preciso voltar e encarar a derrota, refazendo a vida no mundo, por mais difícil que isso lhe parecesse. Perdão, madre. Não quis fazer cena. Aceito o que a senhora me disser. Estou atenta às suas determinações e aos seus conselhos. Assim dizendo, fechou os olhos e esperou a sentença final. Pois bem, Ivete, pensei muito no seu caso e já tenho a decisão tomada. Quando em desdobramento encerrou-se o inusitado encontro entre Ivete, Marcondes, Dora e Gaspar, este foi conduzido pelos braços por dois espíritos, que lhe pareceram familiares, mas de quem não se recordava. Pareceu-lhe passar por locais recobertos de uma neblina espessa, até que avistou em meio a uma região inóspita alguns prédios cercados por altos muros. Quando se aproximaram do local, um dos espíritos falou-lhe: Gaspar, você vai ficar nesta casa de recuperação. Seu perispírito está muito danificado.
Antes que possa dar continuidade ao seu aprendizado, é necessário que se refaça. Isso pode levar um certo tempo. Aproveite cada momento que você passar nessa localidade e não desperdice a oportunidade que lhe está sendo oferecida. O perdão abre as portas para a reforma íntima. No entanto, é preciso que se dê continuidade ao processo de autorregeneração. A sua melhoria vai depender exclusivamente de você, visto que espíritos abnegados estarão trabalhando continuamente para o seu restabelecimento. Depois de algum tempo, chegaram à instituição, sendo recebidos por trabalhadores que encaminharam Gaspar para uma grande enfermaria. Antes, porém, os espíritos que ele vê nevoados tornaram-se límpidos ao seu olhar, e ele pôde distinguir 2 grandes amigos que tivera em Portugal, quando de sua última encarnação. Emocionado, agradeceu-lhe entre lágrimas, pois se sentia muito bem como há muito não estava. Parecia ter tirado um grande peso das costas. É verdade que sentiu uma dor aguda na região do peito, mas não se comparava ao sofrimento que vivera até aquele momento. Um dos espíritos esclareceu: Gaspar, a dor que você está sentindo é na região do seu perispírito, que foi danificado devido ao ódio que você nutria contra o seu desafeto. As nossas emoções e sentimentos destrutivos agem nas regiões em que se situam o centro solar e o centro cardíaco. Ao mesmo tempo em que você emite energias aniquiladoras a quem odeia, também recebe essa carga devastadora em seu próprio perispírito. E o amor pode regenerar os tecidos danificados. Portanto, mantenha-se sintonizado em bons pensamentos e em sentimentos dignificantes. Faça exatamente o que lhe for recomendado e terá o tempo de permanência nesta casa reduzido, podendo até trabalhar para dar continuidade à sua romagem rumo ao nosso Pai. Outras palavras orientadoras e reconfortantes foram ditas pelos antigos companheiros de Gaspar, que agradeceu em prantos tudo o que haviam feito por ele. Posteriormente, conduzido à enfermaria, iniciou o processo de recuperação. Marcondes acordou às 8 em ponto. O quarto estava quente e ele afastou a coberta. Acendeu o abajur e olhou para o criado mudo onde colocara a caixa com os soníferos. Estava ali o que ele pensara ser o meio de afastar-se dos problemas da vida. No entanto, sentia no peito nova energia que se propagava para todo o corpo. Não se tratava apenas de uma energia física, ele sentia-se também muito bem disposto emocionalmente. Havia muito tempo não sabia o que era estar alegre, pois até uma ponta de alegria bailava em seu semblante sorridente. Pegou a caixa de sonífero e a colocou na gaveta do criado mudo. Não queria mais fazer uso daquilo, que só poderia complicar as coisas em vez de solucioná-las. Precisava falar com Dora o mais rápido possível. Tinha de pôr um fim naquela situação angustiante. Diria que agira contra sua própria vontade quando investira na paciente. E era verdade. No estágio em que chegara sua obsessão, ele já não era mais o autor da sua própria vida. Tornara-se um joguete nas mãos do obsessor. Pensava ainda em como expor tudo o que lhe ia na alma, quando Dora entrou no quarto, trazendo uma bandeja com chá e bolachas. Sentiu um leve estremecimento. Recuperando-se, pegou a bandeja, colocou ao seu lado e pediu que a esposa se sentasse. Em seguida, com voz embargada, começou pedindo perdão. Devo-lhe explicações, Dora, mas antes quero pedir-lhe perdão por todo o sofrimento que lhe tenho causado até o dia de hoje. Sei que não lhe é fácil perdoar-me depois da cena deprimente a que você assistiu. Para mim, igualmente, é praticamente impossível encará-la novamente e poder estabelecer um diálogo do mesmo modo que fazia anteriormente. A situação é tão terrível que eu havia decidido dar fim a tudo, tomando uma caixa de sonífero. Contudo, quando acordei, senti uma leveza que não me era familiar havia muito tempo. Algo me disse para retornar à vida e recomeçar tudo. É por essa razão que venho pedir-lhe perdão e quero expor tudo o que me ocorreu nos últimos tempos. Dora também levantara muito mais leve naquela manhã. O que se passara com Marcondes parecia não afetá-la mais. Era como se houvessem se reconciliado. Ela pensava ter sido um sonho semelhante ao dele. Não se recordava bem do conteúdo, mas parecia-lhe que o marido lhe havia pedido perdão e ela o perdoara, de modo que não se fazia necessário fazê-lo passar novamente por essa tribulação.
Via Marcondes já com outros olhos, embora ainda restasse um fundo de mágoa em seu coração, de modo que deixou que ele continuasse. Dora, não sei como me explicar, mas há mais de um ano venho me sentindo diferente. Ideias que antes eu não tinha começaram a circular em minha mente. Emoções desagradáveis passaram a fazer parte do meu repertório sentimental. Fiquei pessimista, mal-humorado e até mesmo desrespeitoso. Algo indefinível me dizia para que demonstrasse a minha masculinidade e o meu poder de sedução, partindo para conquistas sem nenhum fundamento no amor verdadeiro. A paixão tomou conta da minha vida, as emoções descontroladas, alheias ao bom uso da razão, passaram a fazer parte intrínseca da minha personalidade. Talvez eu esteja usando um linguajar um tanto professoral, mas tenho vergonha de usar termos mais populares para qualificar a minha conduta nos últimos tempos. Serei franco. Tentei conquistar mais de uma paciente, sendo porém repelido pela firmeza moral de cada uma delas. Não precisa entrar em detalhes, Marcondes. Eu sei o que aconteceu. É verdade. Só eu não percebi o abismo que estava à minha frente. Quero dizer, entretanto, que no momento em que você me viu com a Cássia, aquele não era eu, Dora. Não sei como me explicar, mas eu não queria fazer aquilo. Uma força estranha me impeliu a agir daquele modo. Eu não me sentia mais senhor de mim mesmo. No momento eu estava agindo normalmente, porém, passados alguns minutos, uma ideia estranha tomava conta de mim e me forçava a ter um tipo de comportamento que eu não queria tentar. Tudo ficou tão absurdo que pensei estar enlouquecendo, justamente eu que sou terapeuta. Contudo, hoje, quando acordei, todo esse peso e essa tortura me pareceram coisas do passado. Senti uma leveza incomum. Voltei a ser senhor dos meus pensamentos e das minhas emoções. Enfim, voltei à vida. E a primeira coisa que quis fazer foi contar tudo a você e pedir-lhe sinceramente o seu perdão. Dora, que antes havia sentido uma pontada no peito quando Marcondes lhe revelou os passos em falso que dera, agora sentia-se mais leve. O seu maior desejo era voltar aos bons momentos que vivera com o marido, reconstruindo paulatinamente o lar, de modo que esperou pacientemente as revelações dele, que depois de falar por muito tempo, expondo como pôde tudo o que lhe acontecera nos 2 últimos anos, mais uma vez implorou a compreensão e o perdão da esposa. Com lágrimas nos olhos, Dora disse perdoar-lhe as faltas cometidas, mas foi enfática ao dizer que ele deveria mudar sua vida a partir daquele exato momento, ou tudo estaria acabado entre ambos. Marcondes aceitou, sem saber exatamente o que Dora queria dizer com mudar sua vida, até que veio a explicação. Marcondes, você diz ser materialista e ateu. Sim, discordo dessa posição, mas respeito suas opções. No entanto, há algo que você se precisa saber a respeito do qual não abro mão, a fim de que haja uma feliz reconstrução do nosso lar. Marcondes, ainda sob o impacto do perdão recebido da esposa, olhou eternamente e esperou a explicação. Sei o que aconteceu com você e se não o soubesse, provavelmente não aceitaria a reconciliação. Você conhece muito bem a psicologia, a psicoterapia, a psicopatologia, mas não sabe totalmente o que aconteceu com você quando da sua mudança radical. Tenho conversado muito com Albertino e Nestor e eles me explicaram o que de fato ocorreu. Marcondes franziu a testa, pois já esperava uma explicação baseada no espiritismo. No entanto, na sua situação em que se encontrava, não tinha moral para recusar o esclarecimento, de modo que relaxou os músculos e esperou a continuação do diálogo. Você passou por um processo de obsessão. Não é o que você entende por obsessão. Não estou falando em transtorno obsessivo. Falo da obsessão em termos da doutrina espírita. Não diga nada por enquanto, apenas escute. Marcondes ajeitou-se na cama e aguardou pacientemente as palavras de Dora. Albertina, nas conversas que tivemos, esclareceu-me ao seu respeito, dizendo que o transtorno pelo qual você vinha sofrendo era uma obsessão espiritual, ou seja, a ação persistente de um espírito inferior exercida sobre você. Houve sua permissão para que ele exercesse o domínio sobre os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. Como assim? E Deus? Marcondes, imbuído de seu materialismo, não podia acreditar que algo como obsessão pudesse ocorrer.
Dora olhou bem no fundo dos seus olhos e respondeu com firmeza. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Marcondes. Foi você que permitiu a união destrutiva com seu obsessor e que, por meio dos seus sentimentos e pensamentos, o atraiu sofrendo as consequências. Pense bem, Dora. Você acha que eu iria permitir que alguém exercesse domínio sobre mim? Houve afinidade de pensamentos e sentimentos entre vocês. Os espíritos inferiores são atraídos por quem pensa de modo semelhante a eles. Não precisa pensar muito para entender. Você é viciado em crack? Claro que não. Você andaria pela noite com um grupo de viciados? Certamente não. Por quê? Porque não tenho afinidade com eles. Ótimo. E você iria hoje à noite assistir a uma palestra que tivesse por tema um novo olhar sobre a psicanálise? Provavelmente sim, desde que achasse que me traria benefícios. Desde que se afinasse com os representantes dessa abordagem, não é mesmo? Sem dúvida. Pois bem, o mesmo acontece com os espíritos. Eles sentem-se atraídos por quem se afina com eles. Quem age de modo moralmente elevado atrai bons espíritos, mas quem, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, começa a caminhar para o lado do mal, atrairá maus espíritos, que vão perturbá-lo e obsidiá-lo. Foi o que aconteceu em sua vida. Há mais de um ano você está mudando de conduta. E foi você mesmo quem disse que tudo em nossa vida começa com os pensamentos e os sentimentos, não é verdade? Pois a sua obsessão começou quando você mudou seus pensamentos e sentimentos, permitindo a aproximação de um obsessor espiritual sintonizado com tudo o que se passava em seu íntimo. Comportamentos que lhe pareciam absurdos passaram a ser praticados por você, mesmo contra a sua vontade. Por que isso? A vontade não era mais sua, pois passara para o domínio do espírito obsessor. Diga-me com sinceridade, você jogou-se aos pés da sua paciente por livre e espontânea vontade? Marcondes sentiu-se acuado. Aonde chegaria aquela conversa? Não fazia ideia, mas tinha certeza de que ao terminar a fala de Dora, ele estaria completamente desarmado. Foi assim que, após pensar um pouco, respondeu de cabeça baixa. Confesso que não agi livremente. Fui impelido por uma força que não consigo definir, algo completamente alheio a mim, mas que não pude evitar. Por tudo isso, me senti envergonhado, desonrado mesmo. E até agora, quando estou falando sobre esse gesto de loucura por mim praticado, não consigo olhar para o seu rosto, Dora. Perdoe-me. Já o perdoei, Marcondes. Ouvir aquelas palavras não foi nada agradável, mas ele sabia que eram proferidas por quem desejava sua recuperação. Na verdade, ele não estava acreditando nessa história de obsessão, mas uma coisa era verdade. Tudo o que Dora dissera correspondia ao que acontecera com ele. Não havia como negar. Restava-lhe, porém, uma pergunta. Ele queria saber como a esposa explicaria a mudança ocorrida em seu ser. Ao acordar, ele já não sentia mais a ação dos pensamentos intrusivos que o dominavam havia muito tempo. A sua mente parecia estar completamente livre da ação nefasta das ideias mirabolantes que lhe ocorriam e das emoções corrosivas que as acompanhavam. Como explicar essa mudança súbita? Há coisas que você ainda desconhece, Marcondes, e é isso que falarei agora. Enquanto você agia de modo tresloucado, pedi a Albertina e a Nestor que me ajudassem a pôr um fim nessa situação angustiante. Foram eles que me esclareceram a respeito do que acabei de lhe dizer. Como você sabe, eles atuam no centro espírita. Nestor trabalha no setor de desobsessão. Ele é médium esclarecedor. Eu não sabia o que era isso. Eles me disseram que se trata de um médium que, durante a sessão de desobsessão, dialoga com o espírito obsessor, incorporado noutro médium, buscando fornecer informações sobre a sua situação na espiritualidade e convencê-lo a desistir da sua intenção de prejudicar o obsidiado, seguindo seu caminho de melhora espiritual para a sua própria felicidade. Dora, você está falando como Nestor e Albertina, mas continue. O que aconteceu durante a sessão, em meu caso? Segundo Albertina, trata-se de um espírito que pretende vingar-se por você ter traído a sua confiança na última encarnação. O ódio que ele demonstrou contra você era muito grande. Era? Ele parece ter dado um tempo a fim de refletir melhor. Ainda nada sei sobre a última sessão realizada no centro espírita. Hoje, no entanto, Nestor e Albertina virão visitá-lo, então teremos novas notícias.
Talvez devido a essa pausa, você tenha se sentido melhor, voltando a ser quem realmente é. E pode ser mesmo que o obsessor o tenha perdoado e deixado de perturbá-lo. Contudo, mesmo que esse tenha sido o caso, daqui para frente depende de você continuar a ação ou cair novamente num processo obsessivo. Mesmo não crendo no que ouvia, Marcondes perguntou interessado: "E o que devo fazer para que não aconteça mais?" Você deve abandonar os pensamentos negativos, as emoções destrutivas e a conduta desregrada. Se assim não fizer, atrairá outro espírito afinado com as vibrações que você estiver emitindo, e aí começará tudo de novo. Mas se esse espírito não tiver nada contra mim, por que vai querer prejudicar-me? Espíritos que se afinam com pessoas que emitem vibrações negativas são inferiores, brincalhões ou maléficos. Quando você passa na rua e algum trombadinha tenta roubar a sua carteira, ele tem alguma coisa específica contra você? Se você é sequestrado por um bandido, ele está querendo vingar-se? É claro que não. O mesmo se passa com os espíritos inferiores. Eles sentem inveja de quem vive melhor que eles, e podendo fazer o mal a alguém, não perdem a oportunidade. Onde foi que você aprendeu tudo isso? Já lhe disse. Foi a Albertina que me orientou. Desculpe, Dora, mas é difícil acreditar no que você me conta. Nestor poderá conversar melhor com você, afinal ele trabalha na desobsessão. Até lá pense bem em tudo que eu lhe falei. Pensarei, Dora, eu pensarei. Eram 3 horas da tarde quando Nestor e Albertina chegaram ao apartamento de Marcondes. Dora os recebeu com a felicidade estampada no rosto. Noto que você melhorou muito, Dora. Albertina só posso agradecer-lhe ao Nestor por tudo que nos tem feito. Não precisa agradecer, disse Nestor. Apenas cumprimos um dever. Está bem, entre, por favor. Como está Marcondes? Perguntou Nestor, aguardando boas notícias. De ontem para hoje ele mudou. Contou-me o que aconteceu com ele nestes últimos tempos e pediu perdão pelos erros cometidos. Seu semblante mudou melhor. Voltou a ser o que era antes de toda essa confusão. Acho que teremos tempos de paz nesta casa daqui para frente. Eu já esperava por isso. Precisamos, entretanto, orientá-lo muito bem, a fim de que não volte a arredar-se com espíritos inferiores. O pouco que eu sei eu repassei. No entanto, ele se diz materialista e não crê na existência de espíritos, muito menos na comunicação com eles. Esta é a dificuldade. Temos de caminhar com muito cuidado e sem pressa, respondeu Nestor. Ele está no quarto? Sim, e espera sua visita. Posso conversar em particular com ele? Penso que o diálogo será mais benéfico. Depois eu a chamo para participarem também. Claro, acompanhe-me. Quando Nestor entrou no aposento, Marcondes estava lendo uma obra de psicologia. Ao ver o juiz, abriu um sorriso e disse animado: "Estava aguardando ansiosamente a sua visita, Nestor. Estou aqui jogada em meio aos lençóis e o meu consolo único é a presença de Dora e Bia. A sua companhia vai me fazer bem." Depois dos cumprimentos, Nestor quis saber como Marcondes se sentia. Passei por uma vergonha do tamanho do mundo, Nestor. Mas hoje pela manhã tive uma conversa muito séria com Dora. Ou melhor, ela teve uma conversa muito séria comigo. Depois desse diálogo, parece que o mundo voltou a sorrir para mim. Quero pedir-lhe desculpas, pois pelos meus atos insanos deixei de ser digno da sua amizade. Conheço bem a lisura da sua conduta, que contrasta com a minha. Nada disso, Marcondes. Eu estou tão à mercê de comportamentos repreensíveis quanto você. A diferença é que luto muito para manter-me dentro dos padrões evangélicos e também escorrego durante a caminhada, mas procuro levantar-me rapidamente. Fico feliz por saber que você está arrependido do que fez e gostaria mesmo, se você me permitisse, de conversar sobre esse assunto. Confesso que me sinto envergonhado cada vez que relembro os acontecimentos, Nestor, mas sei também que preciso pensar sobre eles para fortalecer a minha nova conduta. Dora falou-me a respeito do trabalho espiritual que você e Albertina vêm fazendo em meu benefício. Posso lhe ser franco a esse respeito? Por favor, diga. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer de coração tudo o que vocês vêm fazendo por mim. Digo isso com sinceridade. É muito difícil encontrar pessoas tão interessadas nos outros como sei que ocorre com vocês. Por favor, continue mesmo com essa gentileza. Contudo, não acredito nessa história de obsessão, e não creio nisso porque, primeiramente,
Não acredito na existência de Deus e também porque não admito a existência de espíritos. O que aconteceu comigo foi um transtorno psicológico, Nestor. Isso me assusta, porque se assemelha a um processo psicótico. Fico arrepiado quando penso nisso. Marcondes, você acha que foi coincidência o fato de ter mudado de ideia com tanta rapidez e justamente quando estamos realizando as sessões de desobsessão? Penso que sim. Então façamos o seguinte: não se fala mais em obsessão e desobsessão a menos que você tome a iniciativa. Nem mesmo a respeito da doutrina espírita conversaremos. Apenas trocaremos ideias sobre como permanecer com a convicção e disposição de mudar que você acabou de demonstrar-me. Não o ofendo ao contradizer sua crença? Marcondes, posso confessar-lhe uma coisa? Claro, pois bem, no passado eu fui tão cético quanto você. Não consigo vê-lo, a não ser com sua postura cristã como sempre se apresentou a mim. Eu procurava manter uma conduta ética sem, no entanto, resvalar por nenhuma crença religiosa. Já Albertina era espírita desde criança. Estávamos casados havia 2 anos quando caí de cama, sem nenhuma causa física. Não conseguia levantar-me. Eu queria retomar as atividades de advogado trabalhista, mas algo me prendia na cama e não conseguia sair dali. Ela frequentava o mesmo centro espírita em que trabalhamos hoje. Quando me disse que o meu mal era fruto de obsessão, quase ri na sua cara. Só não o fiz por respeito, mas fui ferrenhamente contrário a esse diagnóstico. Pedi a um amigo, que era psiquiatra, para dizer-me alguma coisa a respeito do meu mal. Ele foi taxativo. Isso é um distúrbio histérico. Lembro-me que fui veemente na resposta. Histeria é coisa de mulher. E ele explicou-me que se tratava de um distúrbio e que o conflito psíquico é simbolizado por sintomas corporais. No meu caso, era a paralisia das pernas que me impediam de levantar-me. Sei muito bem qual foi o diagnóstico do seu amigo, com certeza. E sabe o que mais? Ele aconselhou-me sessões de psicanálise. Para mim, entretanto, não passava de loucura de médicos. Queria um remédio que me fizesse voltar à vida comum, mas mesmo assim, achava esse diagnóstico mais plausível do que o fornecimento por minha esposa. Concordo com você. Entretanto, Marcondes, aconteceu o inesperado. Marcondes ajeitou-se melhor na cama e esperou pela continuação do relato de Nestor. Foram feitas sessões de desobsessão e o espírito que me obsediava, acatando as ponderações do médium esclarecedor, prometeu afastar-se de mim e seguir com espíritos que eu encaminharia a um centro de recuperação extrafísico. No dia seguinte, senti-me leve e disposto. Levantei-me e voltei sem mais nem menos ao trabalho cotidiano. Coincidência também? Marcondes olhou para o lençol branco e nada respondeu. Nestor continuou tranquilamente. A partir daí, eu quis saber o que se fazia naquela casa espírita. Bem, para encurtar a história, estou lá até hoje. E pretendo continuar, enquanto tiver forças para deslocar-me até aquele lugar de refazimento moral e espiritual. Marcondes continuava de olhos fixos no lençol, como a meditar sobre a fala de Nestor. Este, para não parecer que procurava doutriná-lo, continuou. Marcondes, tudo tem o seu tempo. Vou falar, portanto, apenas em termos de moralidade. Vejo que você mudou desde a última vez em que eu visitei. Isso é muito bom. Mas as coisas não devem parar por aí. É necessário que você mantenha um padrão elevado de pensamentos e sentimentos. Não se permita baixar a vibração característica dos bons pensamentos e dos sentimentos nobres. Nunca fui de ter qualquer pensamento que ferisse a moralidade pessoal ou a ética profissional. O que me ocorreu nos últimos tempos fugiu completamente à normalidade, Nestor. Acredito no que você está me dizendo. O que você precisa é voltar a pensar assim. Disse um espírito iluminado que a mente é o espelho da vida, e mais, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Você me entende? Claro, claro. Você estudou psicologia de modo que não possa querer ensinar o Pai Nosso ao vigário, não é mesmo? Sem essa, Nestor, sou todo ouvidos. Costuma-se dizer que a emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandou as ações. Portanto, nossa conduta tem início com sentimentos e pensamentos que alimentamos em nosso cotidiano, concorda? Não posso discordar.
É por tal motivo que insisto em dizer, daqui para frente, você deve vigiar-se muito. Cuidado com os pensamentos, com os sentimentos, pois são eles que levam as palavras e aos atos em desajuste com a moralidade, e também são eles que nos conduzem aos atos meritórios. O diálogo ainda prosseguiu por alguns minutos até que Nestor chamasse Albertina e Dora para participarem da conversa. Então Marcondes, como está? Disse Albertina sorridente, tocando-lhe no braço. Diante daquela senhora que sempre se apresentara tão dignamente com um sorriso cordial nos lábios, Marcondes desabou e chorou convulsivamente. Chorar faz bem, Marcondes, quando o pranto simboliza a dor que cala fundo no coração. E sei que é isso que acontece com você. Quem olha para o seu semblante tem certeza de que se trata de uma alma digna e correta. Eu sinto vergonha, Albertina, vergonha dos desatinos que cometi. Marcondes, quem não escorregou um dia? Todos nós estamos sujeitos a resvalar no meio da estrada que nos conduz ao aperfeiçoamento moral e espiritual. Sei que você costuma dizer-se materialista, mas isso não impede que conheça algumas passagens do Evangelho. Estou equivocada? Não. Num país cristão, não há como desconhecermos pelo menos alguns fragmentos do Novo Testamento. Então você deve lembrar-se da passagem em que certa vez os escribas e fariseus, buscando um pretexto para acusar Jesus, apresentaram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Lembro sim. Pois bem, ela foi colocada no meio das pessoas que afluíam ao local. Os escribas e fariseus disseram em seguida que, de acordo com Moisés, semelhantes mulheres deveriam ser apedrejadas. Jesus, no entanto, deu uma resposta primorosa. Quem de vós for sem pecado, lance-lhe a primeira pedra. Todos deixaram o local, ficando só a mulher. Jesus perguntou-lhe: Onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Nesse momento, o mestre encerrou o diálogo com as seguintes palavras: Nem eu te condenarei. Vai, não tornes a pecar. Marcondes ficou pensativo, em seguida falou comovido. Tem tudo a ver comigo, não é, Albertina? Tem sim, Marcondes. Quem somos nós para julgá-lo? Estamos aqui apenas para dar-lhe o apoio de que você necessitar. Queremos ver você, Dora e Beatriz, alegres e sorridentes. Queremos vê-los unidos, apoiados no verdadeiro amor. Beatriz, que entrara silenciosamente no quarto, limpou uma lágrima. Aproximou-se do pai, beijando-lhe o rosto, e disse com emoção: Eu amo, pai. Vamos começar tudo de novo? Dora não se conteve, e também em prantos, abraçou o marido e a filha, dizendo em voz baixa: Vamos sim, filha. Vamos começar tudo de novo, e da maneira certa. Capítulo 23. Um novo caminhar. Quando Madre Theodora anunciou que já tinha decisão tomada, Ivete contraiu as pupilas e aguardou silenciosa as palavras da sua superiora. A madre mestra notou a atitude ansiosa da postulante, toda encolhida em sua cadeira, sorriu e disse em voz quase alta: Você foi aceita, Ivete. A partir de agora pode considerar-se noviça do Carmelo. Não foi possível conter as lágrimas, que jorraram abundantes. Madre Theodora lembrou-se de que fizera o mesmo quando, havia muito tempo atrás, sua superiora lhe deu uma resposta idêntica à que ela acabara de transmitir à sua postulanda. Pacientemente aguardou que Ivete se recompusesse e proferisse algumas palavras de agradecimento. Obrigada, mestra, muito obrigada. Não sei como agradecer-lhe pela oportunidade que a senhora me oferece. Não me agradeça, Ivete. Não fui eu que a aceitei na vida religiosa. Foi Jesus, nosso mestre, que a convidou para o convívio na Ordem do Carmo. Sim, minha madre. Entretanto, você ainda tem de passar por uma longa estrada até que a última porta se abra e definitivamente você seja aceita. Farei tudo o que for possível para que assim se cumpra. O noviciado, Ivete, é um tempo de formação em que você terá a oportunidade de assimilar os costumes monásticos. Embora esta nossa congregação mantenha um pé no mundo, ao permitir que entremos em contato com aqueles que estão fora de nossas quatro paredes, principalmente no tocante ao nosso colégio e à faculdade, estamos em parte no mundo, mas não somos do mundo. Entendo. Você receberá o santo hábito e terá um novo nome, um nome religioso, e fará os votos temporários de obediência, castidade e pobreza. Terá 3 anos pela frente,
até comprometer-se por toda a sua vida. Espero que esteja no caminho certo, Ivete. Madre, se Jesus me aceitou hoje é porque me aceitará amanhã. Que assim seja, mas a nossa conversa não terminou. Ainda penso que você não está plenamente adaptada à vida religiosa, que requer muita humildade, abnegação e resignação. Se bem em tudo o que conversamos, voltaremos a dialogar. Por hora está encerrada nossa entrevista. Ivete saiu da sala de entrevistas alegre por ter sido aceita, mas preocupada com as palavras de Madre Teresa. Pareceu-lhe claramente que recebera uma advertência. Se não incorporasse a virtude da humildade, poderia ser convidada a voltar para casa, e ela sabia que essa era uma das mais difíceis qualidades de se obter durante apenas uma única existência. Entretanto, sua visão católica de mundo não lhe permitia sequer imaginar a doutrina da reencarnação, de modo que teria de lutar arduamente se quisesse continuar em meio às noviças do Carmelo. Nem sempre era fácil, mas Ivete, agora irmã Vitória das Chagas de Cristo, fazia ingentes esforços para dobrar-se diante das imposições de sua superiora. Quanto mais passava o tempo, mais se convencia de que Madre Teodora descobrira com singular argúcia o seu principal defeito, o orgulho. Por meio dele, Ivete reagia às vezes na empresa de modo tempestuoso, e quaisquer observações de colegas a respeito da sua liderança, ainda que fosse com o único objetivo de melhorá-la. Ela não conseguia aceitar a possibilidade de falhas em suas atividades. Outra característica que identificara em sua própria pessoa fora de que não admitia humilhar-se diante de ninguém, reconhecendo algum erro que na verdade era fruto do orgulho. Isso para ela era um traço de fraqueza, uma falta de personalidade que não tolerava. O orgulho leva à vaidade, e esse defeito também ela descobrira em si mesma. Isso também fora notado por Madre Teodora, daí a insistência na virtude da humildade. Como ela consegue penetrar a nossa alma, como consegue aprofundar-se sob a fina camada de verniz que colocamos para ocultar as nossas fraquezas. Dali ela faz uma radiografia de quem realmente somos e nos instiga a transformarmos, a fim de que possamos servir ao Senhor e aos nossos semelhantes. Esses pensamentos fizeram com que a irmã Vitória admirasse cada vez mais aquela freira já idosa, que costumava desafiar as postulantes e noviças para que abrissem as portas do seu ego, com a exposição involuntária de virtudes e defeitos. Cada uma das pessoas que ali estava era para Madre Teodora um livro aberto, de leitura nem sempre agradável, mas fora justamente essa visão em comum a respeito do ser humano que fizera com que, durante muitos anos, aquela religiosa de saúde um tanto frágil se mostrasse agigantada na condução das suas ovelhas. Para a irmã Vitória, Madre Teodora era um exemplo de perspicácia no trato com o ser humano. O dia dos primeiros votos foi para a irmã Vitória, que buscava esquecer ter se chamado Ivete, uma sequência de alegrias. Não se lembrava de nada comparável no momento solene de professar os votos de obediência, castidade e pobreza, 3 virtudes que deveriam ornar o seu espírito dali em diante. Entretanto, ela também sabia que a responsabilidade diante da sua escolha aumentara muito. Ela já não era mais a postulante que quase nada sabia da vida, de quem opta por prosseguir a sua existência como religiosa. Era preciso encarar com mais seriedade ainda a sua escolha, feita de livre e espontânea vontade. Alguns meses após as solenidades dos votos temporários, uma triste notícia espalhou-se pelos corredores do convento. Madre Teodora desencarnara durante a madrugada, enquanto fazia as preces contidas em seu breviário. Apesar da sua rigidez, ou até talvez por causa dela, a Madre Mestra era muito respeitada e querida pelas postulantes e noviças, de modo que os corredores do convento naquela manhã tornaram-se mais frios e silenciosos. O corpo foi enterrado no cemitério anexo ao convento, sendo colocado na lápide o seguinte epitáfio: partiu para a pátria dos justos com Deus no coração. Justiça era a virtude mais saliente em seus traços de personalidade, e muito se falou a esse respeito pelas semanas seguintes. Madre Teresa, a superiora do convento, assumiu também o encargo de mestra, iniciando as suas novas atividades com uma entrevista com cada noviça.
Irmã Vitória não sabia bem como seria recebida, visto que durante quase todo o tempo do postulado não tivera contato interpessoal com aquela que fora sua grande amiga tempos atrás. Bom dia, Irmã Vitória. Queira sentar-se, disse a superiora. Irmã Vitória respondeu ao cumprimento e sentou-se em silêncio. Há muito tempo não conversamos, não é mesmo? Sim, madre. Depois que iniciei o postulado, quase não nos vimos, mas eu guardo as informações passadas ao seu respeito por Madre Teodora. Antes, porém, gostaria de saber por você mesma como está se sentindo agora que está mais próxima da vida religiosa. Irmã Vitória ajeitou-se na cadeira e disse com voz respeitosa: Eu penso que estou no lugar certo, madre. Se fosse ainda uma executiva, era aqui que eu gostaria de vir habitar. A vida religiosa me traz a paz que nunca encontrei. Fico feliz por ouvir isso, mas lembre-se de que, sendo aceita no Carmelo, você não terá uma vida monástica. Não temos uma vida reclusa. Nosso trabalho é entre as pessoas do mundo, de modo que não podemos alimentar a esperança da separação entre nós e os outros, que habitam fora das nossas quatro paredes. A senhora tem razão. Apenas quis dizer o que Madre Teodora sempre afirmava: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você aprendeu bem. Entretanto, ainda tem muito a aprender. Não posso dizer agora que você será aceita na ordem. O noviciado é apenas o início. Estude muito bem a regra carmelita, mas, acima de tudo, procure viver de acordo com ela. Podemos dela afirmar o que diz o Deuteronômio a respeito da palavra de Deus. Ela está na tua boca e no teu coração, para que a ponhas em prática. Você entendeu bem? Sim, madre. Procurarei com todo o empenho colocar em prática o que diz a regra da Ordem do Carmo. Irmã Vitória ainda lembra uma citação de Santa Teresinha de Ávila: arrisque-se sobre o oceano do nada para atingir o continente do tudo. Sabe o que significa? Que devo lançar-me de corpo e alma naquilo que escolhi um dia, e só assim alcançarei a plenitude de vida que sempre almejei. O que deixo no mundo é o nada, e o que ganho com a vida religiosa é o tudo. Pode ser uma forma de entender o significado dessas palavras misteriosas, mas vejo também no nada a humildade que temos de assimilar na vida religiosa, vendo-nos como nada diante do tudo que é Deus. Observo nos apontamentos de Madre Teodora que você precisa muito dessa virtude tão desprezada pelo mundo, a santa humildade. O que você acha? Ela estava com a razão. Como fui no passado uma executiva de sucesso, ela temia que eu cultivasse na vida religiosa o orgulho, a soberba e a vaidade. E você o que pensa? Tenho feito o possível para afastar da minha alma tudo o que se refere a esses defeitos. Não basta afastar o mal, irmã Vitória. É preciso, antes de tudo, introduzir o bem em nosso espírito. Onde floresce o bem, não pode medrar o mal. Gritos se fizeram ouvir, vindos da rua distante. Pega, ladrão, mata, mata. Madre Teresa olhou no fundo dos olhos de irmã Vitória e disse solenemente: para matar o ladrão que tenta roubar-nos o céu, é preciso cultivar as virtudes que ainda não possuímos. Ninguém chega até Deus sem um ramalhete de virtudes conquistada com o sofrimento das lides cotidianas. Novamente o silêncio tomou conta do ambiente. Madre Teresa parecia meditar para escolher bem o que diria em seguida. Você tem estudado a autobiografia de Santa Teresinha, irmã Vitória? Sim, madre, todos os dias. Madre Teodora sabia o que estava dizendo. Se ela indicou essa leitura é porque você estava precisando dela. Só há uma anotação, uma frase com a qual provavelmente ela encerraria a entrevista com você. O Senhor se compraz em conceder sabedoria aos pequeninos. Você sabe o que significa, irmã Vitória? Se eu quiser ter a sabedoria das grandes almas, deverei tornar-me pequenina, ou melhor, deverei sentir-me e portar-me como pequenina, pois, querendo ou não, já sou muito pequena diante do porte gigantesco dos grandes santos. Se você passar a agir desse modo, sem dúvida, o Pai Celeste comprazer-se-á em conceder-lhe a sabedoria. Vá até a sua cela e medite sobre essas palavras. Estava encerrado o diálogo. Irmã Vitória levantou-se e fez o que ordenara a Madre Superiora. O tempo passava lentamente entre as quatro paredes do convento. Irmã Vitória assumiu o posto de auxiliar de cozinha e continuou pondo em prática as palavras ouvidas de Madre Teodora e de Madre Teresa, agora sua mestra.
Depois de alguns meses, chegou ao mosteiro a nova madre mestra, que passaria a conduzir os passos de irmã Vitória até que fizesse a profissão solene. Chamava-se Madre Guilhermina do Coração Imaculado de Maria. Era uma entusiasta de Santa Teresinha, mantendo a obrigatoriedade do estudo biográfico recomendado anteriormente à irmã Vitória. Mas já em seu primeiro encontro, a noviça pôde notar que não seria fácil a convivência com a sua nova superiora, que a tratava de modo áspero, quase agressivo. Irmã Vitória, você está sendo relapsa. Por que não está estudando a história de sua alma? A senhora quer que eu dedique mais tempo a esse estudo, madre? Eu quero apenas que estude. Eu venho fazendo como a senhora me ordenou. Você está lendo e não estudando. Sabe a diferença entre ler e estudar? Responda-me. Ler é apenas tomar conhecimento de um conteúdo, ao passo que estudar é aprofundar-se nele. É mais que isso. Estudar é chegar até as entrelinhas de um texto, é descobrir o seu real significado, é, sobretudo, colocar em prática o seu conteúdo, e é exatamente o que exijo em relação à sua conduta. Vou ser clara, ou você passa a viver o conteúdo da obra, ou terei de rejeitá-la no Carmelo. Não queremos aqui almas superficiais e impregnadas das vaidades do mundo, está entendido? Sim, mestra. Ao ouvir a ameaça cortante da madre mestra, irmã Vitória apavorou-se. Para não ser enviada de volta ao mundo, passou a dedicar mais tempo ao estudo da obra. Queria não somente entender o conteúdo expresso do livro, mas fazer uma leitura do seu subtexto, para não perder uma vírgula do seu real significado. Levantava-se 1 hora mais cedo que as demais noviças e começava imediatamente o estudo. É bom que se diga, ela já fazia o estudo regular das suas colegas de noviciado e, além disso, dedicava-se de corpo e alma ao estudo da vida de Teresa, procurando em todas as oportunidades pôr em prática o seu conteúdo. Houve um momento em que quase desistiu, pois por mais que se esforçasse, recebia sempre as reprimendas de Madre Guilhermina. Você não está agindo como determinei. Você não está estudando devidamente. Você está se deixando levar pela preguiça. Desse modo, serei obrigada a recusá-la no Carmelo. E assim por diante. As acusações eram descabidas e a madre mestra não dava explicações, satisfazendo-se apenas em repreender. Certa vez, irmã Vitória deixou cair uma jarra que se espatifou no chão, espirrando água no hábito de uma freira. Pouco tempo depois, a noviça foi chamada à cela de irmã Guilhermina. Você é desajeitada demais, irmã Vitória. Perdoe-me, madre. Ou fez aquilo de propósito como revolta? Não, madre, não foi por revolta. A jarra escapou-me das mãos. Então é parvoíce mesmo. É característica de gente estúpida e desajeitada. Você não serve para os trabalhos da cozinha. A partir de amanhã, começará a cuidar dos banheiros do convento. Penso que essa atividade conseguirá algum resultado melhor. Pode ir. A reprimenda calou fundo na alma de irmã Vitória, que teve ímpetos de responder à altura, mas diante da lição de humildade que recebera da vida de Santa Teresinha, calou-se, baixou a cabeça e voltou tristemente à sua cela. Fazer o serviço de limpeza dos vasos sanitários parecia-lhe naquela altura normal, não lhe causando repugnância. O que lhe doía interiormente era a maneira dura, seca e desatenta da madre mestra. Ela sabia que não era merecedora daquele tratamento, dado o esforço ingente que fazia para cumprir todas as determinações que lhe eram impostas, sem queixas e nem reclamações. 3 anos depois, quando faltavam 4 meses para a profissão solene, um compromisso para toda a vida, irmã Vitória não sabia mais se tinha vocação para a vida religiosa. Tantas as objeções que ouvira durante esse tempo da boca de Madre Guilhermina. Completamente confusa, foi ter a cela de Madre Teresa, que a convocara para um diálogo anterior às solenidades que em breve teriam lugar naquela instituição religiosa. Normalmente, ela não tinha contato com a Madre Superiora do convento, de modo que, ao ser chamada, teve a certeza de que o diálogo se encerraria com a renúncia à sua permanência na ordem. Não devo mesmo servir para a vida religiosa, pensou abatida. Não tenho o porte descomunal dos grandes santos, nem a pequenez necessária para as almas menores. Meu lugar deve ser o mundo. Nesse momento lembrou-se de Santo Agostinho e arrematou.
enquanto batia a porta da cela da superiora. O meu lar não deve ser a cidade de Deus, mas a cidade dos homens. Pode entrar. Com licença, madre. Sente-se, irmã Vitória. Depois de acomodar-se na cadeira, a noviça olhou humildemente para a face rosada da superiora, que sem nenhuma emoção perguntou: e então, como se sente em nosso convento? Madre Teresa pareceu à irmã Vitória extremamente fria, como nunca se apresentara antes, embora já não pensasse nela como amiga de outros tempos. Hoje ela era no convento a superiora, a quem devia toda a obediência. Entretanto, mesmo assim, o seu semblante pareceu-lhe duro e frio. Diante dessa recepção, irmã Vitória concluiu que chegara o fim de suas aspirações e de seus sonhos. Ela fora rejeitada na ordem de Nossa Senhora do Carmo. Restava-lhe apenas arrumar a mala e voltar para o mundo. Está sem resposta por que alguma dúvida? Desculpe, madre, qual foi sua pergunta? Eu não sabia que você é também distraída. A pergunta foi: como se sente em nosso convento? Sinto-me muito bem, madre. Não tenho nenhuma queixa. Não pensei que fosse tão bom estar totalmente envolvida com a vida religiosa. E você está totalmente envolvida com a vida religiosa? Apesar da minha fraqueza, da minha pequenez, procuro envolver-me plenamente. Tem sido uma das minhas metas no Carmelo. Você tem lido muito a autobiografia de Santa Teresinha? Sim, madre, todos os dias. Percebe-se, com a virtude dessa santa que mais tocou seu coração, a humildade e também o amor a Jesus Cristo e a Maria Santíssima. E você se parece com ela? Não, madre, de modo algum. Embora Santa Teresa se dissesse muito pequenina, sua alma era gigantesca. Não consigo atingir essa altura. Pela primeira vez, Madre Teresa sorriu ao perguntar, referindo-se à passagem em que Santa Teresinha afirma ser muito pequena, mas que Jesus poderia ser o seu elevador, para que ela pudesse achegar-se a ele. E por que você não usa o elevador para alcançá-la? Irmã Vitória descontraiu um pouco e conseguiu rir. Tenho tentado, madre, tenho tentado. Voltando à seriedade, Madre Teresa fez uma pergunta brusca. Você tem vocação para a vida religiosa, irmã Vitória? A pergunta pareceu-lhe capciosa, mas ela respondeu com sinceridade. Embora sem nenhum merecimento da minha parte, creio que sim. Pois bem, eu a chamei aqui exatamente para falar sobre isso. As mãos de irmã Vitória estavam geladas. Esperando pelo pior, fechou os olhos e aguardou a fala da superiora. Chegou o ponto em que não podemos mais permitir a permanência de nenhuma de nossas noviças se estivermos convictas de que elas não têm vocação. Você teve bastante tempo para dar-nos a conhecer, se além de chamada, também foi escolhida pelo Senhor. Sei das provações pelas quais passou e, a partir da sua reação a elas, posso dizer-lhe com a consciência tranquila e o coração pacífico. Você, irmã Vitória. Chegara um momento tão esperado e temido. Pela mente de irmã Vitória perpassaram os principais acontecimentos desde que ouviu a porta do convento fechar-se às suas costas. Lembrou-se dos conselhos da simpática irmã Ernestina, das ordens secas da Madre Teodora, da incompreensão de Madre Guilhermina, do estudo sobre a vida de Santa Teresinha e das inúmeras provações que teve de suportar. Tudo, porém, naquele exato momento, tornou-se muito pequeno diante da frase que ouviria a seguir. Madre Teresa, circunspecta, olhava bem nos olhos. Diante da solenidade da circunstância, foi incrédula que ouviu dos lábios de sua superiora. Você, irmã Vitória, demonstrou-nos cabalmente que tem vocação para a vida religiosa. Sendo assim, fará os votos perpétuos. Lágrimas de felicidade rolaram pela face alva de irmã Vitória. Madre Teresa, completamente mudada, sorriu e pousou a mão sobre a cabeça da noviça, dizendo emocionada: parece que você conseguiu emprestar o elevador de Santa Teresinha. Em seguida, com assério, falou quase cochichando: você precisava passar pelas provações que passou, irmã Vitória. Creia que Madre Teodora a amava e chegava a verter lágrimas por ter te apresentar-se tão dura em seu relacionamento. Mas antes de partir, conversou comigo a seu respeito, dizendo que acreditava na sua vocação. Eu, porém, quis ter a minha própria certeza.
Hoje a recebo no Carmelo com a convicção do dever cumprido. Continue a ser como se mostrou nestes anos, irmã Vitória, e os braços de Jesus estarão sempre prontos para recebê-la quando chegar o momento de sua partida. Não deixe jamais de ser humilde e nunca se esqueça de que uma freira carmelita tem a sua vida dedicada à oração, assim como ao serviço a Deus e à humanidade. Nesse momento, Madre Guilhermina entrou na sala e abraçou a irmã Vitória, dizendo-lhe com olhos marejados de lágrimas: "Você passou pelas provações, irmã Vitória. Nós a recebemos de braços abertos no Carmelo." Irmã Vitória sorria entre lágrimas. Abençoada por sua mentora espiritual, Soror Augusta do Sagrado Coração de Jesus, que, iluminada pelo brilho das suas virtudes, abençoava com ternura e amor no início do seu novo caminhar.